Começa agora a nossa revista Rede Escola Notícias da Educação, que tem como um dos principais destaques os 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança trouxe esse olhar de sujeito, de direitos para a criança, esse olhar singular para eles. A Rede Escola também vai mostrar que as férias escolares podem ser, ao mesmo tempo, divertidas e educativas. Eu não sabia que muitos animais dormiam quase o dia inteiro. O Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor em julho de 1990. Ele foi criado para proteger uma fase que é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, a infância. Isso mesmo. O ECA, como é mais conhecido, é composto por 267 artigos que estabelecem medidas especiais de proteção e também assistência para meninos e meninas com menos de 18 anos de idade. Um exemplo é o direito à educação. O Estatuto completou 28 anos e, para fazer um balanço dessas quase 3 décadas de existência, ouvimos educadores em Brasília. Há 28 anos, as crianças e adolescentes do Brasil possuem uma norma que as protege integralmente e que estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm total responsabilidade pela formação e estruturação deles. Em 13 de julho de 1990, a Lei 8.069 instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, como é conhecido, é uma das legislações mais avançadas do mundo em relação à proteção de crianças e adolescentes. Ele foi promulgado, com muita base popular. Os movimentos sociais tiveram uma atuação muito forte, na década de 80, assim, na época da Assembleia Constituinte, e propuseram, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é uma tradução, uma adaptação da Convenção dos Direitos da Criança, da ONU, que traz essa perspectiva de direitos humanos para a população da criança e do adolescente, pensando que essa população precisa ser cuidada. O Estatuto da Criança trouxe esse olhar de sujeito, de direitos para a criança, esse olhar singular para eles. Então, hoje, nós sabemos que somos todos responsáveis pelos primeiros anos de uma criança. Entre os temas abordados no Estatuto estão o trabalho infantil e o direito à informação e à educação. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em 2015, 2.800.000 meninos e meninas estavam fora da escola. O Unicef ressalta que é necessário avançar bastante ainda nesse quesito, mas percebe que o ECA vem conquistando muitos avanços na educação desde que foi criado. Nesses 28 anos, a gente teve muitas conquistas. A educação, muita gente passou a ter acesso à educação, muito mais do que nos anos 70, por exemplo, Antes a educação era obrigatória para as pessoas de 6 a 14 anos. E em 2009 passou a ser obrigatória para pessoas entre 4 e 17 anos. A Maria da Penha acredita também ao Estatuto da Criança e do Adolescente o desenvolvimento cada vez mais acelerado das crianças nos dias de hoje. Para a psicóloga, o estímulo que elas recebem atualmente é um dos fatores determinantes para isso. Quando você faz uma escuta, de uma criança, quando você olha para ela se desenvolve muito mais a nível neurológico também, porque ela está sendo cuidada. O cuidado com a criança é que faz toda a diferença da vida dela. Institutos que cuidam das crianças e adolescentes órfãs ou em vulnerabilidade social muitas vezes trabalhavam sozinhos, sem o embasamento necessário. O Estatuto ainda valorizou e deu alicerce às instituições. São vários órgãos de proteção à criança e ao adolescente, que foram criados a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje, a gente percebe essas crianças, esses adolescentes, como sujeitos, como cidadãos que têm os direitos igual qualquer pessoa, igual qualquer cidadão comum. Em 1997, ONGs que atuavam na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes criaram o Disque Denúncia. O meio de comunicação funciona até hoje com o nome Disque 100. Ernesto, você curte jogos eletrônicos? Eu adoro. Desde os de luta até os de esporte, futebol, mas principalmente aqueles que estimulam a criatividade. Mas um detalhe importante, Eliane, é que essa é uma indústria que cresce a cada ano no mundo inteiro. Verdade. O mercado de jogos eletrônicos avança rápido.
o Brasil é líder na América Latina. Em 2015, segundo os dados mais recentes disponíveis, o país movimentou cerca de 405 milhões de reais. E aos poucos, surgem por aqui exemplos de como esse entretenimento pode auxiliar na educação. Veja o que a gente encontrou em uma escola super tradicional aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ué, jogos eletrônicos na escola? Sim, não é miragem, é metodologia de ensino. Estes são alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, do Colégio Pedro II. Pelo menos uma vez por semana, eles se reúnem para atividades extraclasse, no núcleo de games, atividades e metodologia de ensino, o NuGame. A gente teve essa preocupação sempre de deixar muito marcado qual é o uso que a gente está fazendo na escola desses jogos eletrônicos, assim, né? Então é um uso pedagógico, é um uso para problematizar determinados temas, que às vezes a escola fecha as portas, mas que são necessários serem debatidos, né? Por exemplo, o debate de gênero é importante, a própria questão da violência é importante, porque se a escola não problematiza, ninguém mais vai fazer isso, de certa forma, né? Porque os jovens estão jogando esses jogos, né? E um dado interessante, eu acho, do NuGame é que os jogos utilizados aqui dentro são jogos comerciais, assim. A gente parte da perspectiva de que todos os jogos são educativos. Então, esses jogos que aparecem na televisão, geralmente associados à violência, são esses jogos que a gente está utilizando aqui dentro, justamente para problematizar e dar outro uso para eles, assim, né? E aí ressaltando a importância dos responsáveis, né? Porque todos os alunos que fazem parte do núcleo têm uma autorização do responsável permitindo a utilização independente da classificação etária dos jogos. Isso demonstra um pouco assim do respaldo que o núcleo tem na comunidade escolar. Marcos curte games desde criancinha e quando se formou em geografia, pensou em como esse universo poderia colaborar para a aprendizagem. Em 2016, né, que foi o ano do boom do Pokémon GO, um dos projetos que nós fizemos aqui dentro do NuGame foi justamente sobrepor informações do jogo com informações, né, de uma base cartográfica geográfica. Então a gente pegou o mapa do IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Municipal, e aí sobrepôs ao mapa da localização de alguns itens importantes do jogo, né? As Pokéstops, os ginásios, que são locais onde o jogador tem que ir andando para interagir com o jogo. E aí, sobrepondo essas duas informações, que a gente percebeu que, na verdade, existia um processo de segregação, inclusive, dentro do jogo, né? Que as áreas periféricas tinham menos disponibilidade desses itens, assim. Está sendo uma experiência realmente muito boa, porque a gente agrega muito conhecimento para a gente e a experiência mesmo de saber interpretar o que você vê e problematizar as coisas. Porque você tem todo o direito de jogar GTA só por jogar, mas é legal também você observar o que ele retrata da sociedade. E, inclusive, essa mulher acabou de tirar uma foto minha aqui, porque eu não poderia estar parado aqui no meio da calçada, né? E no GTA as pessoas fazem isso, elas tiram fotos quando você comete algum crime ou quando você está sendo ilegal de alguma forma. O nome desse jogo é Assassin's Creed Unity, ele é mais um da saga Assassin's Creed, onde conta a história de diversos mercenários pelos contextos históricos, e esse se passa na França, num período de revolução, e ele é bastante rico, graficamente e historicamente. E a gente deixou de lado um pouco essa questão, e aí usou os contextos geográficos do jogo. Como assim? A orientação e localização dos pontos estão bastante presentes pela questão gráfica e a fácil orientação. O NuGame não é brincadeira, não. Para participar, é preciso encarar um processo seletivo, que inclui redação, entrevista. Olha só esse painel aqui. Quantos alunos já passaram pelo projeto em 4 anos? Quase 30. Mas reparou que tem poucas meninas ali? Isso é passado. Hoje a presença feminina está bem mais equilibrada. Beatriz e Luísa vieram atraídas pela possibilidade de militar pelas questões de gênero. Existem vários mecanismos de você inferiorizar a mulher dentro dos jogos e a gente foi buscar esses conceitos, coisas que a gente sempre via, mas não sabia muito bem o nome, e aí a gente foi problematizar essa questão. Você, Luísa, me trouxe uma curiosidade. Você não gostava de games, é isso? Não, eu nunca gostei, mas eu sempre soube dessa questão de, tem uma diferença absurda entre como o homem é representado e como a mulher é representada. E quando a Cris, a professora que orientava o projeto, me apresentou isso, aí eu falei, poxa, é muito verdade, os homens usam bem mais roupa do que as mulheres. Existe muito mais personagens homens do que mulheres. E por que isso existe? Por que é assim? A sociedade influencia até nisso. O núcleo de games é uma construção coletiva. Cada um traz um saber diferente e novos conceitos vão surgindo, para o bem de todos. O NuGame abriu para mim uma porta de pesquisa em si. Hoje eu não estou mais no colégio, eu estou numa área externa de desenvolvimento que o NuGame me encaminhou para uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, na questão de mídia e
conseguir achar o ramo que eu quero seguir de pesquisa em si. O escritor Hugo Barros, que tem se dedicado a escrever para o público infantil, decidiu mostrar e contar as suas histórias de uma maneira bem diferente. Ele fez de uma rua de Brasília o local para que sua obra pudesse ser apreciada. As histórias ficam eternizadas nos muros da cidade. Foi o que aconteceu com O Menino Invisível, livro escrito pelo Hugo. Essa ideia, que é bastante original, faz parte do projeto Livro de Rua, que conta com verba do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. Com esses recursos, 3 outros muros da capital serão transformados e ganharão novas histórias. Vamos ver na reportagem de Rodrigo Gantuá. Os olhares atentos não conseguem esconder a curiosidade. Andar pelas ruas e dar de cara com um livro pintado nos muros é no mínimo diferente. O projeto Livro de Rua nasceu com o objetivo de democratizar a leitura infantil e quem teve a ideia foi o escritor Hugo Barros. Como o meu livro conta a história de um menino invisível que tem esse poder da invisibilidade, porque na verdade as pessoas não enxergam na rua por ele ser um menino de rua, um morador de rua, eu tive essa ideia. Por que não imprimir esse livro, essa história, ali onde o menino mora, onde o menino tem a sua vida, na rua? Mino é um super-herói. Aliás, um mini super-herói. A história do Mino, personagem do livro, foi a primeira a ser contada. A grande reviravolta na vida do garoto, que era morador de rua, aconteceu quando ele descobriu o poder da educação. As crianças sabem o poder transformador da escola, do estudo e da leitura. Então, para elas é muito natural quando elas percebem que o menino começa a estudar e a vida dele toma outro rumo. O livro, grafitado em uma das ruas de Brasília, encanta a criançada que vai visitar e até mesmo quem está apenas de passagem. Ele conseguiu voar! Ele é um super-herói. São quase 80 metros de comprimento e 3 de altura. A responsável por dar cores e formas à história foi a artista Camila Siren. A arte em si, ela já tem muito isso de ser algo muito democrático, de estar sempre na rua e não importa a raça, não importa poder financeiro, nada, todos têm acesso àquilo, né? E o grafite, ele se encaixou muito bem nisso, assim, de realmente deixar muito democrático a leitura, né? Principalmente a leitura infantil. O projeto foi super bem recebido pela comunidade local e pela cidade em geral. Pessoas vêm, escolas vêm visitar os livros. A ideia é levar o projeto para muitos lugares, transformar as cidades em bibliotecas. O Ministério da Educação anunciou a ampliação do programa Bolsa Permanência para alunos indígenas e quilombolas que estejam cursando o ensino superior em instituições federais. A bolsa é uma forma de garantir que esses estudantes possam arcar com as despesas, como, por exemplo, transporte, alimentação e aquisição de material para o estudo. Nós vamos atender a todos aqueles que precisam neste ano de 2018, para garantir que eles possam permanecer estudando dentro das universidades brasileiras. O Carlos Eduardo é um exemplo desse caso. Ele é de uma comunidade quilombola em Cavalcante, no Goiás, mas estuda turismo em outra cidade. Ele ressalta que sem a Bolsa Permanência, não conseguiria se manter e seguir com os estudos. Se eu não tivesse essa bolsa, eu não teria dinheiro para comprar os xerocar, ter documentos para que a faculdade, que os professores me mandam. Nós não teríamos condição de chegar e fazer a visita técnica, pelo fato de não, porque nós pagamos hotéis, pagamos alimentação. Os estudantes indígenas e quilombolas recebem R$ 900 por mês, o dobro do que outros beneficiários do programa recebem. Isso acontece por especificidades da organização social das comunidades, condições geográficas, costumes, línguas, crenças e tradições. Com as ações afirmativas, para o acesso, vestibular diferenciado para esses dois públicos, muitas universidades já fazem, criaram cotas suplementares, vagas suplementares, especificamente para indígenas e quilombolas, mas isso é o acesso. A outra coisa é eles permanecerem. A gente tinha um histórico em que ele conseguia ser aprovado no vestibular específico ou nas vagas reservadas para eles, mas que ao longo do curso, no decorrer do curso, eles desistiam por algum motivo. E o motivo, quando a gente vai verificar, são as condições para que ele permaneça na universidade. A verba é repassada todo mês para os alunos, mas, periodicamente, o Ministério da Educação analisa os beneficiários para certificar de que eles continuam estudando. O prazo para indígenas e quilombolas se inscreverem no Bolsa Permanência vai até o dia 31 de agosto, no portal cisbp.mec.gov.br.
Entre os pré-requisitos para ter direito ao benefício estão o aluno possuir renda familiar per capita de no máximo um salário mínimo e meio e não ultrapassar mais do que 2 semestres para se formar, além do tempo regulamentar do curso. As aulas deram um tempinho e agora é hora de colônia de férias. Muitas delas focam nas brincadeiras, no esporte, na culinária, nas visitações culturais. Mas nesses tempos modernos, como diria Charlie Chaplin, uma escola que tem uma ação diferenciada, que usa tecnologia, criou uma colônia de férias bem do jeito que a garotada de hoje curte, com games, realidade virtual e programação de jogos. Pois é, Ernesto, eu fui até lá para conhecer essa nova proposta. Vamos ver. Não tem como negar. Parece mesmo que as novas gerações nasceram conectadas. Meninos e meninas são naturalmente atraídos pelo brilho das telas, extremamente hábeis com teclados, softwares e tudo que tem a ver com o mundo digital. E brincar de tecnologia é legal? Sim, muito. Melhor de todos. Melhor de tudo? Melhor que matemática? Sim, muito melhor. Muito melhor. É. E que português? Muito melhor. Veja a satisfação do Felipe quando ele descobre como movimentar um robô. Para essa galera, é um presente estar em contato com tanta tecnologia. Nessa colônia de férias, dá para escolher entre conceitos básicos de programação, internet das coisas e robótica, por exemplo. Todas atividades que estimulam habilidades cognitivas em crianças entre 5 e 17 anos. Podemos dizer que é uma forma diferente de consumir tecnologia. A gente já consegue perceber nas atividades da colônia algumas aptidões de vários dos alunos. Muitos dos alunos que hoje nós temos nos nossos cursos que ocorrem durante o ano letivo, eles entraram aqui através de cursos e colônias de férias. Eles começam a se identificar com o que nós temos e começam depois a fazer cursos de programação de jogos, de aplicativos, aulas de robótica, artes digitais, entre outras. Estou aprendendo um pouquinho sobre o desenvolvimento de uma ferramenta que eles mais gostam de fazer, né, que é o Roblox, né? Eles adoram jogar essa ferramenta e por ela ser uma ferramenta que tem uma diversidade bem grande, né, no caso, ele tem milhares de jogos que você pode estar desenvolvendo e colocando na comunidade do jogo e lá as pessoas podem acessar e jogar em equipe. Aqui ele consegue se divertir mais, né, e se esforçar menos assim mentalmente. Né, que é mais uma diversão. Se tratando da colônia de férias, a gente pega mais leve com eles. Né? Essa turminha está descobrindo como desenvolver jogos eletrônicos. A tia Karen, instrutora, se multiplica na sala no mesmo ritmo da curiosidade dos alunos. É bem rápido, é bem simples. Nesse daqui a gente está fazendo uma pista de corrida. Nós temos aqui a programação básica do Kodu. E a gente vai desenvolvendo neles da forma de que quando acontece alguma coisa, tem uma repercussão. Quando, por exemplo, eles apertam numa tecla no teclado, alguma coisa acontece e eles começam a desenvolver o que acontece quando eles dão algum input no computador. E depois de um tempo, eles começam a fazer isso sozinhos, desenvolver e melhorar e começar a pensar de uma forma estruturada e direcionada ao que eles querem realmente que aconteça. Além de desenvolver o conhecimento deles em programação, a gente desenvolve um pouquinho a capacidade de assimilar outros idiomas, por exemplo, o inglês nesse caso. E a Rede Escola continua em ritmo de férias escolares. Vamos ver como uma visita ao Jardim Zoológico pode se transformar em uma experiência, além de divertida, muito educativa. No Zoológico do Rio de Janeiro, onde vivem cerca de 1.300 espécies, entre aves, mamíferos e répteis, muitas crianças têm contato com animais que até então só tinham visto na TV ou na internet. Vamos ver como foi esse passeio. O passeio já pode começar com uma aula de história. Foi na época do Império que o Barão de Drummond teve a ideia de criar o primeiro jardim zoológico do Brasil. Ele foi inaugurado em 1888, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Mas no ano seguinte, com a proclamação da República, o nobre deixou de receber ajuda financeira e assim teve origem o Jogo do Bicho. O zoológico tinha alguns espaços com alguns animais e as pessoas vinham aqui, olhavam aqueles animais, cada um com um número, e foi assim que se criou o Jogo do Bicho. As pessoas apostavam e, enfim, no final, esse valor arrecadado ajudava na alimentação e no cuidado com os animais. Os tempos do Barão ficaram para trás. O zoológico fechou suas portas em 1940,
mas acabou reinaugurado 5 anos depois, na Quinta da Boa Vista, local onde se encontra até hoje. Por aqui já viveram moradores ilustres como o macaco Tião, que quase virou prefeito do Rio. Ganhou a confiança de 400 mil eleitores. Mas hoje em dia, outros primatas é que se exibem para a garotada. Essa turma está na colônia de férias da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Diversão e educação fazem parte da lista de atividades. Então, a primeira regra da colônia de férias era não trazer celular, tablet, nenhum aparelho eletrônico, para que eles pudessem aproveitar as brincadeiras e aproveitar o momento da programação que a gente organizou para eles. Então, o zoológico é aquele contato maior com a natureza, com os animais, que muitas crianças hoje em dia não têm, né? Antes da visita guiada, o biólogo Marco, responsável pela educação ambiental do Rio Zoo, fala sobre as regras de convivência com os animais. Pensem vocês entrarem na casa dos amiguinhos de vocês, gritando, fazendo maior bagunça. Eles também não vão gostar, eles vão se assustar. Então a gente não pode gritar, a gente não pode correr e a gente não pode alimentar os animais. Ao longo do passeio, as crianças aprendem como é a adaptação dos animais ao novo lar, a origem deles e a ameaça de extinção de algumas espécies como a arara azul. A casinha delas na natureza está sendo muito destruída, muitas matas estão acabando. Então os zoológicos eles servem para isso, para guardar algumas espécies, para depois a gente colocar de volta à natureza, quando recuperar essas áreas. Algumas curiosidades tornam a visita ainda mais interessante e divertida. Eu não sabia que os elefantes jogavam terra em si mesmo. Olha a koala jogando lama, terra ali em cima dela. Pra quê? Quem sabe? É o filtro solar dela. A diferença entre a tartaruga, o jabuti e o cágado também chama a atenção das crianças. Felipe, que tem 3 jabutis em casa, aprendeu aqui uma importante lição. E eu não posso dar agora mais alface para ele. Eu não sabia disso, mas aprendi muita coisa hoje. O passeio ficou registrado e agora as lembranças são muitas. Eu gostei mais do elefante, porque eles têm uma tromba que joga água na gente. Eu não sabia que muitos animais dormiam quase o dia inteiro. Eu aprendi sobre a vida dos animais e tudo que eles fazem no dia a dia. Aprender a respeitar. Acho que o respeito foi o aprendizado maior. Que não se deve dar comida da gente para eles. Tem que dar comida deles. Eu gostei muito de vir. Eu não vou esquecer. E assim a gente encerra a Rede Escola de hoje. Sexta-feira que vem, às 19h, tem mais. E não se esqueça dos nossos horários alternativos do programa. Sempre aos sábados às 16h, aos domingos ao meio-dia e às segundas ao 12h30. E claro, tem Rede Escola também na internet, na página da TV Escola. Acesse nosso site tvescola.org.br. Até a próxima. Um beijo, tchau!